Malaquias 1:6 até o verso 14. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, Deus mesmo falando, irmãos, imagine a própria Deus falando. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o seu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam em que havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada? Quando vocês oferecem sacrifício a um animal cego, será que isso não está errado? Essa Bíblia é muito legal na Nova Almeida, né? Ela combina a linguagem de hoje com a fidelidade do texto. E quando trazem um animal coxo, doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses ao governador, ao seu governador. Será que ele vai se agradar de você? Ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para não acender em vão o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascer do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira. Torcem o nariz. Para isso, diz o Senhor dos Exércitos, oferecem animais roubados, coxos, doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, nós lemos a Tua Palavra e agora vamos explicá-la. O Senhor nos ajude na compreensão dela. Que eu seja simplesmente um canal da Tua bênção nesse lugar, boca de Deus para esse povo, assim como foi o profeta Malaquias. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos no começo do capítulo que não é um profeta, entre aspas, falando. É o próprio Deus falando por meio de Malaquias. É a voz direta de Deus. Assim como Caim ouvia a voz direta de Deus, Abel, Adão e Eva, assim como Jó ouviu a voz de Deus no redemoinho, aqui a prefiguração de Malaquias é a voz direta do Senhor, como a gente viu no verso 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. É claro, Malaquias é um instrumento, mas a ênfase do verso 1 é mostrar que o próprio Deus é que está falando com o povo. E é interessante que Malaquias aqui, irmãos, ele está 100 anos depois que o povo voltou da terra prometida. Então o povo estava lá preso na Babilônia, estavam lá cativos, né, presos, eles retornam, e ao retornar, Malaquias está ali 100 anos depois disso. E o povo então, quando eles retornam, eles começaram a se instalar na terra, minha irmã Eva, mas infelizmente eles não desfrutavam daquela glória e prosperidade que eles tinham outrora. Então eles estavam questionando a Deus, falando assim, Deus, cadê as suas promessas que não está cumprindo? Deus, nós estamos aqui tanto tempo, cadê o templo de Salomão? Cadê o grandioso templo, a adoração a Deus? Parece que está tudo caindo aos pedaços, o templo é modesto, as pessoas não cultuam a Deus, cadê as suas promessas? Deus, não seria mais ou menos o que a gente está vendo hoje? As pessoas abandonam a igreja, as pessoas abandonam as coisas do Senhor e ficam se perguntando, cadê as promessas de Deus se cumprir? Não vi Jesus voltar, minha família continua do mesmo jeito, o país não mudou nada, Deus não está cumprindo promessa nenhuma, eu vou abandonar as coisas de Deus. E quando o povo estava fazendo isso, gente, isso aqui é tudo contexto que nós já vimos, só estou dando uma recapitulada. Quando o povo faz isso, sabe o que eles fizeram? Foram cuidar dos seus próprios negócios. Já que as coisas de Deus não estão fluindo, já que a casa de Deus está meio abandonada, eu vou cuidar das minhas coisas. Vou cuidar do meu negócio, vou cuidar da minha casa, vou cuidar da minha família, e as coisas de Deus que se lasque. As coisas de Deus eu não estou nem aí.
Esse é o contexto do povo de Malaquias, mas eu te faço uma pergunta, não é o contexto nosso hoje, gente? As pessoas cuidando só dos seus próprios interesses, as pessoas cuidando dos seus próprios negócios, da sua própria casa, esquecendo das coisas do Senhor, por causa dessas promessas que um dia eu ouvi falar, mas fala assim, quer saber, não está se cumprindo nada. Então, irmãos, na época de Malaquias, o povo estava muito desanimado. E esse desânimo estava contaminando todo mundo. E eles estavam medindo o amor de Deus, sabe como? Pelas coisas que Deus poderia dar. Tipo assim, olha, a nação não vai bem, Israel não está bem, não está próspero financeiramente, não está bem socialmente, não está bem nem na casa de Deus, nas coisas religiosas. Então eles mediam o amor de Deus por aquilo que eles poderiam ver. E eu volto a fazer analogia para hoje. Não é isso que as pessoas fazem no Evangelho? Vem para o Evangelho, não viu nada acontecer? Ah, não acredito em Deus, não. A vida dele continua, sei lá, né, até piora, né, porque quando ele vem para Deus, ele é perseguido de alguma maneira em casa, ele tem a fé dele testada no trabalho, as coisas entre as pioram, ele fala assim, quer saber? Eu vou abandonar Deus. Ele mede o amor de Deus pelas coisas que Deus faz por ele, pelas benéfices, né, pelas bênçãos. E a gente viu isso também no texto anterior, que Deus fala assim, olha, qual que é a prova que eu amei vocês, Israel? É a prova das coisas materiais que vocês estão vendo? Ou é a prova de que eu escolhi vocês desde aquela época de Esaú e Jacó? Então, agora ele entra não só no povo, mas Deus confronta os sacerdotes. E esse é o versículo 6 que nós estamos. Os sacerdotes, irmãos, haviam se corrompido. Eles não estavam executando a tarefa de forma devida. Imagine pastores desanimados. Pastor que vem para o culto, fala assim, não vou lá para Boa Vista, não. Os irmãos sabem, né? Eu moro lá perto da Praça da Bíblia. Não vou lá para a praia, né? Vou sair daqui, gasta 30, 35 minutos para ir lá para a igreja, para ter só 1 ou 2. Não, estou desanimado com a igreja. Não vou atravessar a cidade lá não, vai ter pouca gente, o pessoal não está muito animado. Não vou. Os sacerdotes estavam tratando o culto dessa maneira. Aceitando qualquer oferta que o povo trazia, fazendo descaso com o culto a Deus. Então Deus aparece então e está exortando os sacerdotes aqui. E aí Malaquias é levantado como esse profeta. Quem que era o profeta, irmãos? O profeta era aquele que falava por meio de Deus, era boca de Deus, e era aquele cara que não era consagrado. Ele não fazia parte do sacerdócio real lá, de ser ungido como sacerdote. Ele legalmente não era um rei também ungido. O profeta, irmãos, era levantado, sabe o que acontecia? Quando tudo estava falhando. Sabe quando tudo está lascado? Quando tudo falhou, o sacerdote falhou, o rei falhou, então é levantado o profeta. E o profeta, como boca de Deus, não era alguém como sacerdote ungido, não era alguém ungido rei, era um cara levantado assim, vamos dizer, inesperado. Sabe aquela figura que você fala assim, não é possível que esse cara está aqui, ele veio de onde, né? Qual que é a origem dele? Nunca vi ele fazer seminário, nunca vi ele em igreja nenhuma, quem que é esse cara aqui? O profeta era levantado nessas horas, quando o sacerdócio falava e o reino falhava. O profeta é levantado então e é boca de Deus. E a gente tem um pensamento do profeta muito de prever futuro, né? Mas o profeta não tinha essa ideia de ficar prevendo o futuro. A ideia do profeta era exortar as pessoas quando o sacerdócio falava e a realeza falhava. E a gente tem essa ideia do profeta prever o futuro, porque é o seguinte, imagina um médico. Um médico, ele faz um diagnóstico, ele não prevê o seu futuro. Você vai lá no médico, faz uns exames, e a partir daquele diagnóstico, ele te dá um prognóstico. O que é o prognóstico? Ele fala o seguinte, olha, fulano de tal, de acordo com o diagnóstico dos seus exames, se você não mudar a sua dieta, se você não mudar a sua alimentação, se você não fizer isso, o seu prognóstico é esse. De acordo com o seu diagnóstico, se nada for feito, uma cirurgia, mudança de qualquer coisa, tomar um remédio, o seu diagnóstico é esse. Se você não mudar, o seu prognóstico vai ser esse. Isso é o profeta. O profeta, então, diante de um diagnóstico social da igreja, fala, igreja, se vocês não mudar, esse é o diagnóstico de vocês hoje. Se vocês não mudar, o prognóstico de vocês vai ser esse. Justiça e juízo de Deus. Esse era o papel do profeta. E no livro de Malaquias, irmãos, o profeta declara o nome de Deus por 6 vezes quando diz o meu nome. E Deus tem zelo pela sua glória, pelo seu nome, mas os sacerdotes não estavam nem aí para isso. A reação dos sacerdotes era igual do povo. Qual que é a sequência do livro todo que a gente estudou nos últimos 2 momentos? O povo questionava a Deus, olha só, qual que era o ciclo? É assim, ó, Deus faz uma declaração, apontando o erro do povo, é uma declaração. O povo devolve a Deus questionando a Deus. Deus,
Como assim? Essa declaração sua que você está fazendo não faz sentido. Nós estamos tudo certinho, está tudo bem. O povo fazia essa declaração de volta para Deus. Deus respondia de novo, refutando o argumento do povo, mostrando o diagnóstico deles. Uai, como assim vocês estão devolvendo essa pergunta? Olha isso. E Deus mostrava, né, os fatos. Aí o povo devolvia com uma resposta cínica para Deus. Olha só. Deus dá uma declaração, o povo pergunta por que eles estão errando, Deus mostra, dá provas e o povo responde de forma cínica em que eles estavam profanando as coisas de Deus. E é exatamente o que está acontecendo aqui. E Deus responde 4 ênfases que nós vamos falar essa manhã. Primeiro, ele dá prova de que o povo estava desprezando o culto a ele. E aí, então, para entender essa acusação de Deus contra o sacerdote, a gente tem que lembrar do Antigo Testamento, porque Deus tinha uma série de nuances que tinha que trazer a oferta para Deus. Qual que era a oferta para Deus? Tinha que ser o melhor cordeiro. Imagina, Deus, você tem um rebanho de ovelhas. Aí você tem a melhor ovelha ali, né? Aquela mais gordinha, aquela que é reprodutora, né? O carneiro lá reprodutor, a ovelha que dá as melhores crias. Aí você pensa, não, aquela ali é a mais gordinha, a mais saudável, a que reproduz mais. Aquela eu não vou oferecer para Deus, não. Aquela ali é cara, aquela ovelha. Mas tem uma ovelha aqui meio manca, ela está furada de um olho, ela está meio ceguinha, ela é até meio magrinha, tadinha, ela anda capengando. Essa aqui para Deus está bom demais. E os sacerdotes estavam aceitando essas ofertas do povo. O que o sacerdote tinha que fazer? Ele sabia das regras de Deus. Ele tinha que falar assim, essa oferta não é aceitável diante de Deus. E pior, eles não só aceitavam essa, como Deus fala aqui ó, no verso 8, eu estava procurando o 8. Olha o 8. Quando vocês oferecem sacrifício a um animal cego, será que isso não está errado? E quando tu traz um animal coxo, doente, será que isso também não está errado? Deus está questionando o povo. Verso 13 agora. E vocês dizem que canseira, retorce o nariz, para isso diz o Senhor dos Exércitos, oferece animais roubado, coxo, doente, até animal roubado. Ou seja, para ele não gastar com as ovelhas dele, ia lá e roubava do vizinho. Fala assim, eu não vou gastar com sacrifício a Deus é nada, vou catar isso do vizinho aqui e vou levar para ser sacrificado para Deus. Então, era roubados, coxos, cegos, mancos, tronchos. E aí, para piorar, irmãos, o que o sacerdote fazia aqui, que a gente leu? Mas que canseira. Torce o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o que é canseira aqui? Basicamente, é muito chato cultuar a Deus. É muito chato ir na igreja. É muito chato estar lá no domingo. Que canseira ir para a igreja hoje de novo. Quantos pastores não estão cansados por aí e falam assim, nossa, mais um domingo que eu tenho que pregar na igreja. Nossa, mais um aconselhamento com o irmão. Nossa, mais uma reunião de oração. Nem mais um acampamento, mais um evento da igreja. Eles oferecem coisa a Deus, estão cansados, porque estão fazendo tudo para Deus de qualquer jeito e de qualquer maneira. E para entender essa acusação de Deus, irmãos, dessas ofertas do qual Deus estipulava, havia um objetivo. Qual que era o objetivo de que a oferta fosse sem defeito, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante? Por que a oferta tinha que ser perfeita? Porque estava apontando para Jesus. A oferta perfeita do qual Deus dá por nós lá na cruz foi perfeita. O Cordeiro de Deus foi perfeito para nós. O Cordeiro de Deus que foi ofertado por Deus para nós foi o melhor de Deus, foi o unigênito de Deus e foi o que era perfeito, que havia de melhor disponível. Esse era o apontamento. E eu te faço a pergunta hoje, conforme aquele texto de Romanos, capítulo 12. Você tem sido esse sacrifício vivo e santo a Deus que você se apresenta todos os domingos aqui, seja de manhã ou à noite? Você se sacrifica a Deus orando melhor? Você se sacrifica a Deus prestando atenção na palavra? Saiba disso, eu já falei isso para vocês. Vocês não são passivos quando você está ouvindo essa mensagem. Você pode pensar assim, o pastor é um ativo, né? Ele teve que ir lá estudar o texto e passar para a gente. Então eu só sou passivo. Eu vou ficar aqui no culto, vou sentar na minha cadeira e vou só ouvir. Você não é passivo. Por que você é ativo, parte ativa no culto? Porque você ouve, você está entendendo, sua mente não pode estar dispersa, você não pode estar pensando aqui na morte da bezerra, em qualquer outra coisa. Você é parte ativa no culto, ao prestar atenção na palavra. Mas não só isso. Qual que é a sua parte ativa no culto? Sair daqui e viver. Sair daqui e praticar. Essa é a sua parte ativa do culto. Entender, prestar atenção, não deixar sua mente devagar e viver isso. Isso não é só para pregação, né? É para o louvor, é para a oração. Então a tarefa do sacerdote, irmãos, era pegar a lei de Deus, entender a lei de Deus, passar para o povo, explicar para o povo e explicar que aquela oferta não era válida, não era aceita.
Então eles ensinavam a lei de Deus de acordo com aquilo que Deus revelou e não mudava. E a gente falou aqui, né, no culto passado, dessas igrejas da modinha, né, que pinta a igreja de preto. E a gente falando aqui, né, qual que é o problema de pintar a igreja de preto? Nenhum, zero, irmãos. Há algum pecado se essa parede for verde ou preta? Há algum pecado se ela for branca ou preta? Nenhum, zero. Mas volta a pergunta, por que os pastores estão fazendo isso? Para quê? Qual que é o objetivo disso? A gente meio que estendeu isso muito, né? Se você puder ver a pregação do domingo passado, a gente falou muito sobre isso. Isso não expressa a Deus não porque é preto. Eu quero saber o motivo. É para parecer com o mundo? É para parecer com o show? É para parecer com o teatro? Qual que é o seu propósito de pintar de preto, desligar as luzes para adorar a Deus? Irmãos, quando você desliga as luzes da igreja e pinta tudo de preto, pensa se isso expressa a Deus. Vamos pensar aqui, ó. O Bruno chega na igreja, a igreja está tudo escura. Eu não vi o Bruno chegar. Como é que eu vou ter comunhão com o meu irmão se eu nem estou enxergando ele do meu lado direito? Como é que eu vou ver o meu irmão lá no fundo ou expressar um amor por ele, sendo que não sei se ele chegou? Porque está tudo escuro. E aí eu fico pensando, né? Eu acho que ela fica tudo escuro, sabe por quê? Porque também para a ovelha é benéfico. O que a ovelha pensa? Eu vou chegar aqui no meu cantinho escuro, ninguém vai me ver, eu vou embora, o pastor não vai falar comigo, ninguém sabe da minha vida, eu estou aqui para curtir esse culto, para estar tudo bem e eu vou embora. E aí eu fico pensando, irmãos, o que isso expressa a Deus? Deus não é trevas, Deus é luz. Eu não vejo a expressão no culto a Deus pintar tudo de preto e desligar as luzes. Eu não vejo. Eu acho que isso é mais para mexer com as emoções. E eu volto a dizer, irmãos, não tem nada de errado essa luz ser branca, amarela, verde, fluorescente, cor de arco-íris, não tem problema. Eu só quero entender por que você fez isso. É igual pôr piercing, né? É pecado pôr piercing? Não. Mas por que você quer pôr o piercing? É pecado fazer tatuagem? Não. Mas por que da tatuagem? A pergunta é sempre o contrário. Não é pecado pintar a igreja de preto, mas por que você está fazendo? Aí o pessoal fala assim, mas é por causa da transmissão do culto. Ué, o R.R. Soares faz transmissão de culto há anos e a igreja dele nunca foi preta. O Silas Malafaia fazia transmissão de culto, a igreja dele nunca foi preta. Não tem nada a ver esse negócio da transmissão. E para piorar, eu falo que as pessoas das igrejas pretas, das churches, né, têm tirado os símbolos das igrejas. E a gente vai aqui para um outro extremo, né? Antes tinha o catolicismo romano, onde você tinha a iconoclastia, adoração a ídolos, adoração a imagens. Hoje você tem um outro extremo do cristianismo que ele quer abolir todo. Você não vê nem cruz mais nas igrejas. Você não vê nem mais símbolo aqui, no caso da presbiteriana, né? Essa sarça ardente aqui que significa a presença de Deus. Lá é um púlpito agora, é só um palitinho metálico, um vidro de acrílico, não tem cruz, não tem o sinal do pão, do peixe, nada. A igreja é literalmente... E aí eu fico perguntando, que pregação que há? Porque as paredes também precisam pregar para nós, né? O culto, por que você fez isso aí? Tudo tem que ter uma pregação para nós. Mas se a gente já esgotou muito o culto passado, eu quero avançar aqui. E aí a resposta de Deus, o que ele fala no verso 7? Vocês oferecem um alimento impuro no meu altar e ainda pergunta como é que a gente tem profanado? Em outras palavras, a resposta de Deus é, eu não estou aceitando a oferta de vocês porque ela é imunda. A oferta de vocês é imunda. Você pode ter trazido com a intenção do coração, mas não no padrão que eu estabeleci, em outras palavras. E aí, aquela velha história, né? Eu tenho intenção boa para adorar a Deus. Irmão, intenção do coração não vale. O que vale é o que Deus estabeleceu. Ceia, eu fiquei sabendo na época, né, que o pessoal queria, acho que nas regiões mais distantes do Brasil, queria alterar os elementos da ceia. Queria colocar, se eu não me engano, era açaí, era outra coisa, eu não sei, queriam alterar, sabe, irmã Eva, você que veio lá do norte, né? Eles queriam alterar os elementos da ceia, porque estava ali na região, tinha um pé de açaí mesmo, mas há um símbolo do porquê do pão e do vinho, há um significado. Então não é da nossa maneira, do jeito, do nosso jeito. E aí a gente faz aquela pergunta, né? É proibido dançar no culto, irmãos? Você faz tudo para a glória de Deus? Claro. Você dança para a glória de Deus, você joga bola para a glória de Deus, você trabalha para a glória de Deus. Mas eu pergunto, esse elemento de culto? Se dançar é permitido no culto, jogar bola também poderia ser. Porque eu também estou jogando bola para a glória de Deus, mas as danças culticas não foram estabelecidas por Deus. Então existe, irmãos, uma das coisas mais sérias na Bíblia é que o culto é regulado por Deus. E aí vem uma pergunta que a gente faz, né? As pessoas geralmente fazem a pergunta assim, olha, mas não tem na Bíblia proibindo isso? Não tem na Bíblia proibindo que não pode dançar?
Mas não tem na Bíblia, na hora do culto, mandando você fazer. A nossa regulação do culto vem com a pergunta contrária. Deus mandou fazer? Sim ou não? Então a gente faz. A pergunta não é, se a Bíblia não proíbe, então pode. Eu volto a perguntar então, a Bíblia também não proíbe jogar bola na hora do culto? Então se ela não proíbe, a gente poder, Qual que era o problema? Poderíamos poder, né? Então, meus irmãos, a verdade é essa. Há motivos pelos quais Deus não tem aceitado então o culto a eles. Eles não ofereciam culto conforme Deus estabeleceu. E estavam contaminando e com desprezo as coisas do Senhor. Então os sacerdotes aceitavam todo tipo de oferta que o povo estava oferecendo. E o povo estava apertado financeiramente. Lembra? O povo voltou, estava uma pobreza, né? Então assim, qualquer coisa para Deus serve. O momento é de desânimo mesmo. O momento é de desprezo. Então eu vou oferecer o meu rebanho do pior, já que qualquer coisa para Deus pode servir. E qual que era o dever do sacerdote, irmãos? Rejeitar aquela oferta que não estivesse de acordo com o padrão de Deus. E aí eu encerro esse primeiro ponto, os outros são mais curtos, dizendo o seguinte: o sacerdote tornou-se cúmplice do povo ao rebaixar o nível de culto prestado a Deus. Os sacerdotes foram cúmplices ao rebaixar o nível de culto prestado a Deus. Segundo aspecto, Deus diz que não aceitava aquele tipo de culto. E aí, irmãos, Deus usa uma frase muito forte no verso 10. Olha só o verso 10. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendesse em vão o fogo no meu altar. Em outras palavras, é melhor fechar as portas da igreja do que ter o culto do jeito que vocês estão tendo. Não é forte isso, não é pesado? Se perguntasse para você, fala assim, não, pastor, é melhor ter um culto mais ou menos, ou é melhor não ter culto? Segundo Deus, é melhor não ter. É melhor fechar a porta do que você oferecer um fogo que nem vai ser aceito por Deus. Isso é muito forte. Há muitas pessoas, irmãos, que infelizmente não suportam hoje oferecer um culto a Deus, estão enfadadas, entediadas. E aí isso não está sendo aceito pelo Senhor. Quem dera houvesse um sacerdote que dissesse basta e as portas foram fechadas. Em terceiro lugar, Deus volta a dizer que o culto que eles estavam oferecendo era uma profanação. Versos 12 e 13. Os sacerdotes estavam enfadados do seu ofício, como eu já citei aqui para vocês. Estavam cansados do ofício de sacerdote e ofereciam culto a Deus de qualquer maneira. E aí, irmãos, hoje as pessoas parecem estar entediadas nos cultos. E aí, por que ela está entediada no culto? Sabe o que ela quer? Um show, literalmente. Pastor, vamos fazer aqui um mega power show e chamar a banda tal. Pastor, vamos fazer aqui um show pirotécnico. Irmãos, já ouvi falar de igrejas que fizeram um UFC durante o culto. Não é exagero isso aqui. Armaram um octógono, um ringue, chamaram as pessoas e disseram que aquele ali era o culto a Deus e é uma forma de evangelizar pessoas. As pessoas então transformaram a igreja num show, numa espécie de espetáculo pirotécnico, onde tem muito malabarismo, para tentar atrair as pessoas, porque estava um culto muito chato, muito enfadonho. Toda vez que eu vou nesse culto é palavra, oração e cânticos. Toda vez que eu vou nesse culto é palavra, oração e cânticos. Estou cansado disso. Não vou servir esse Deus. E as pessoas então entediadas, enfadadas, os pastores então permitiam aquilo ali. E não acontece isso hoje, os pastores permitindo isso nos cultos? Para manter o povo na igreja, para manter uma igreja cheia, para manter uma igreja numerosa, eles permitem. Vem lá um cara do louvor com uma ideiazinha bem legal, né? Pastor, vamos fazer isso e tal. Vamos, é para atrair gente. Irmãos, Deus conhece os nossos corações e conhece a sua palavra, Ele não aceita qualquer coisa. E por fim, quarto e último ponto, Deus termina amaldiçoando o enganador. Aquele que pretende prestar um culto a Deus prometendo algo, mas não é o que Deus determinou. Verso 14 começa isso, né? Maldito seja o enganador. Irmãos, Deus amaldiçoou pessoas que tinham condição de fazer o melhor para Deus, sabiam o que deveria fazer e não fizeram. Hoje, então, irmãos, é o que as pessoas têm feito. Em resumo, a gente tem que oferecer a Deus aquilo que é agradável. Ou seja, a gente tem que saber quem Deus é, como a gente leu no Salmo 99. O culto a Deus é a expressão daquilo que você acredita. E sabe o que é o culto, irmãos? É o desembocar da doutrina.
o desembocar do ensino. Aqui no culto fervilha, borbulha e expressa de forma prática aquilo que você crê. Se o seu Deus é pequeno, você vai servir a Deus aqui de forma pequena. Vai, sabe, tá bom demais. Eu estou cantando aqui, mas nem sei o que eu canto. Igual eu fiquei perguntando para o Edilson um dia, né? Eu falei, Edilson, o que significa sangue carmesim? Aí eu disse, nossa, não sei. Eu falo, é um vermelho vívido, é um vermelho, né, forte, é um vermelho e tal. Então, irmãos, você no culto expressa aquilo que você acredita. Se você tem pensado em um Deus de termos pequenos, o seu culto vai ser proporcional ao seu entendimento de Deus. Tantas pessoas oferecem um culto sem sentido, sem significado, sem se envolver com o culto. Pessoas que têm uma visão diluída de Deus, oferecem qualquer coisa na hora de orar, na hora de louvar, na hora de prestar atenção na mensagem. Um culto onde desemboca, irmãos, toda a face da igreja, discipulado, doutrina, é aqui que é expressado. E aí, irmãos, para a gente ter um espírito correto desse culto, a gente precisa entender, então, o princípio de quem a gente serve, de quem é o nosso Deus. A gente não inventa um Deus, a gente não criou um Deus, Ele veio e estabeleceu o que nós deveríamos fazer. E aqui, irmãos, a gente tem uma diferença significativa entre como você tem adorado a Deus. Qual que é a sua relação com Deus na hora de cultuar? Será que você não tem só reclamado e tem esquecido da sua parte? Hoje a gente encontra, irmãos, da mesma forma, absurdos na igreja, pessoas que colocaram práticas estranhas durante o culto, e aqui, irmãos, pessoas que fazem acréscimos, ou quando não fazem acréscimos, são fariseus modernos, fariseus de 2024, que prestam culto apenas mecanicamente e religiosamente. Vamos orar a Deus, pedindo graça e misericórdia?